Amém. Graça e paz, queridos. Quem está cansado, levanta a sua mão assim, quem está cansado. Eu percebi isso. Quando eu cheguei, eu também estou cansado. Aí eu cheguei, estava ali quietinho, aí de repente quando eu olhei para cá e o louvor. A alegria está no... Aí eu falei, opa, eu conheço Jesus, espera aí. Aí deu uma alegrada ali, mas logo depois, eu vejo uma pequena nuvem, eu já dei uma chorada ali. Mas que bom estar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês um texto. Essa semana aconteceu algo especial que me fez refletir nesse texto. E eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Mateus 18, de 23 a 35. É um texto conhecido. Nós vamos passear em outros textos também, mas esse é o texto central da palavra hoje. Mateus 18, a partir do 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, os teus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao Senhor. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Mas não deveria você ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou-o a torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a você, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Esse texto é bom, não é? E eu refleti nele essa semana porque essa semana aconteceu um episódio comigo onde um amigo muito próximo, uma pessoa que eu gosto muito, procedeu comigo de um jeito que me deixou muito triste. E a primeira coisa que eu pensei foi: Deus, por que ele fez isso? Eu acho que eu não merecia isso que aconteceu. E aí eu fiquei muito triste na hora, e eu pensei assim: rapaz, uma pessoa que caminha comigo há tanto tempo, faz um negócio desse. E eu, num primeiro momento, eu achei que ali a gente não ia caminhar mais. Me entristeceu nesse nível. E eu pensei até que eu ia ter dificuldade de perdoá-lo. Mas depois eu pensei: não, esse não é ele. Não tem alguma coisa acontecendo. E eu fui pesquisar, me informar, e eu descobri que ele estava enfrentando uma situação muito difícil. E era tão difícil que ele chegou naquilo que era o limite dele. Que pode ser diferente do meu, pode ser diferente do seu, mas era o limite dele. E eu peguei ele no momento logo depois que esse limite foi atingido. Então eu fui a primeira pessoa que ele viu, depois desse desequilíbrio dele, e ele, por alguma razão, descontou em mim. Eu hoje até acredito que ele descontou em mim porque ele sabia que eu ia perdoá-lo. Ele sabia que eu ia ter essa conduta com ele. E eu falei: Deus, eu sei que o Senhor quer que eu perdoe, mas assim, me fale alguma coisa sobre esse episódio. Porque na condição normal, eu tenho o direito de estar chateado com ele. Eu tenho o direito de até pensar de como fazer com ele. E aí Deus me trouxe esse texto. E me trouxe alguns outros textos que eu tentei compilar aqui para trazer para vocês. Porque é óbvio que essa parábola não fala de dinheiro. É muito fácil perceber isso. E aqui o rei figura como Deus, né? A gente pode pensar que o Senhor dessa parábola é Deus. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Porque não tem como comparar a dívida que foi perdoada com a que foi cobrada. Quando a gente começa olhando para esse texto,
a dívida do primeiro servo, né? Que era de 10 mil talentos, era o equivalente a... Pense o seguinte, que a moeda naquela época era muito comparada com dia de trabalho. A gente não faz isso hoje, né? Já pensou? Quanto é essa camisa? É 8 dias de trabalho. A gente não faz isso. Mas a essa época era muito comum. Então, a dívida primeira que foi perdoada pelo rei, pelo Senhor, era equivalente a 200 mil dias de trabalho. E a dívida que o cara que foi perdoado não perdoou era equivalente a 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho é muito tempo. Mas, em relação à dívida primeira que foi perdoada, era quase nada. E aí Deus me trouxe esse primeiro ensinamento no texto. Ele disse assim: você não me segue? Não diz por aí que você é meu servo, que é meu seguidor? Então você precisa fazer como eu fiz. Havia uma dívida sua comigo impagável. Eu perdoei. E aí Deus me colocou na posição do primeiro servo desse texto. A sua dívida, a dívida que eu paguei por você na cruz, a dívida que eu paguei por você com a minha vida, era impagável. E eu perdoei tudo que você tinha. Eu perdoei tudo que você devia, todas as pessoas que você maltratou, todas as pessoas que você, porventura, falou alguma coisa que machucou, eu perdoei. Aí agora, que essa pessoa que nunca lhe fez nada, é seu amigo, está lhe devendo 100 denários, você está procurando história? Rapaz, ligue para ele é seu amigo, ligue para ele. E diga para ele o que você está sentindo, diga para ele que ele errou, diga para ele que ele não procedeu certo com você, diga para ele que você não merecia ouvir as coisas que você ouviu, mas que ainda assim você o perdoa. Porque na balança de vocês, há mais coisas boas entre vocês do que este episódio. Mas ainda que houvesse mais coisas ruins do que coisas boas, você precisa perdoá-lo, porque dívida maior você tinha e eu perdoei. Eu falei, tá certo, o senhor tem razão, como sempre. Diga-se de passagem, o senhor tem razão. E aí ele me fez ver que há uma dívida que eu não conseguiria pagar e que já foi paga. E na hora que eu disse sim para Jesus e fui na frente, na igreja, dizer que eu aceitava Ele como meu Senhor e Salvador, eu ganhei um carimbo que me permite perdoar de forma ilimitada. Porque esse carimbo primeiro foi batido em mim, quem está entendendo? E aí o que Deus disse foi: não importa o que fizeram a você. Não importa o quanto estão machucando você, não importa. Se houver arrependimento, perdoe. Se essa pessoa não se arrepender e for até você, vá até ela e diga que por amor a mim, você a perdoa. E Deus começou a me trazer ensinamentos sobre isso. Eu fui meditar e falei: Deus, me mostra algumas coisas importantes sobre perdão. E aí eu passei em alguns textos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é Mateus 6, 14 e 15. Está aí na tela? Só esse texto aí já era para a gente não falar mais nada. Olha o que esse texto diz: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Aí o 15 diz: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Se tudo fosse este versículo, a gente já não poderia mais deixar de perdoar ninguém. Porque se a gente não perdoa, a gente perde a habilitação de ser perdoado. Só esse versículo aí eu podia ler esses dois versículos de Mateus e ir embora. Porque a reconciliação que Deus quer para nós, ela não é algo praticado somente entre nós e Deus. E aí Deus trouxe uma imagem para mim muito poderosa que eu queria deixar na sua cabeça como ficou na minha essa semana inteira. Que foi a imagem da cruz. Porque Deus falou para mim assim: a relação de perdão que há entre mim e você precisa acontecer também entre você e seus irmãos. E Deus desenhou essa imagem da cruz para mim. Ele fez assim: a relação que existe entre eu e você precisa ser reproduzida de você com seus irmãos. E eu passei a semana inteira mexendo com isso. Porque na minha cabeça, eu entendi, a mensagem foi clara,
mas eu comecei a pensar se eu estava fazendo essa parte, porque a parte daqui estava em dia, eu pedia, ele me perdoava, estava tudo certo, mas a parte para os lados, como é que estava? E aí esse episódio me trouxe à luz algumas falhas minhas. Porque a parte vertical estava funcionando, mas a parte horizontal estava com algumas falhas. Eu não tenho dificuldade para perdoar, não é isso, mas eu percebi que em muitas situações, eu e talvez você esteja também, criando pequenas dificuldades com coisas que não deviam existir. Nós cristãos não deveríamos ter dificuldade, porque o perdão que a gente recebeu de Deus deveria fluir para os irmãos de uma forma natural. Então, às vezes a gente ouve alguém falar alguma coisa, a gente se chateia. Às vezes a gente ouve que alguém falou alguma coisa, aí chega na gente maior do que realmente foi, a gente se chateia. Às vezes no trabalho, às vezes em qualquer lugar, às vezes a gente não está no dia bom, e aí a gente passa num lugar e não cumprimenta determinada pessoa porque não está bem, aí aquela pessoa já acha que aconteceu alguma coisa, ao invés de perguntar, começa a pensar coisas, e aí quando a gente pensa no final do dia, a gente está cheio dessas pequenas coisinhas pendentes. E o que Deus tem me orientado é assim, não deixe pendências que podem gerar dificuldade de você perdoar. Depois ele me trouxe um outro texto que está em Mateus 5, 23, 24, que eu também quero compartilhar, e depois eu vou arrumar esses textos na sua cabeça, não se preocupe. Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Rapaz, esse texto aí, esse versículo aí me fez engolir seco. Porque eu me lembrei das vezes que eu vim ofertar ao Senhor, inclusive na igreja ou em casa, em alguns lugares, e ignorei a reconciliação com alguém ou o perdão com alguém, porque eu achava que por estar cultuando, por estar presente na igreja, por estar fazendo o meu papel, todo o resto ia se resolver. E aí Deus me disse: eu não quero que você venha não. Primeiro vai resolver as coisas que tem para resolver, depois você vem. Importa para mim mais que você reconcilie, que você perdoe, que você haja como cristão lá fora de verdade. Depois você vem fazer sua oferta. Eu estou aqui o tempo todo. Na hora que você vier, eu estou aqui. Deus me disse: na hora que você vier, eu estou aqui. Não precisa ter agonia não. Importa que você resolva lá primeiro. Vá lá no seu irmão, perdoe. Inclusive aquele que te machucou e que você acha que tem razão. Que é ele que tem que pedir perdão a você. Inclusive, muitas vezes nós usamos essa desculpa de dizer assim: não, eu estou aqui, se ele me pedir perdão, eu perdoo ele. E aí esse irmão nunca vem e você também nunca vai. Mas você fica achando que você está certo. Porque foi ele que te machucou, porque foi ele que errou. E esse texto, essa passagem me mostra que eu preciso perdoar para estar livre para servir a Deus. Porque o texto me diz assim, você vai fazer uma oferta, você vai ofertar, você vai adorar, beleza. Antes vá lá e conserte, depois venha. É como se Jesus estivesse dizendo para mim assim, se você não perdoou, se você não perdoar, se você não reconciliar, você não está livre para vir me adorar. Aí ele me mostrou um outro texto, que esse eu achei interessante, é um texto que eu já tinha lido, mas tinha passado desapercebido, que é 2 Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Ele diz assim, preste atenção. Se você perdoou alguém, eu também o perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as intenções dele. E esse texto me fez pensar, todas as vezes, que por conta da minha falta de atitude eu dei vantagem a Satanás. E talvez Satanás, na minha vida ou na sua, tenha criado situações na família, tenha criado situações no trabalho, tenha criado situações na igreja. Se você olhar, você vai ver que há cadeiras vazias. Onde estão essas pessoas? Será que alguma dessas pessoas não estão aqui porque alguém pisou no dedo, mindinho, doeu, não teve coragem de dizer que doeu, não teve coragem de pedir perdão, quem pisou também não pediu.
E talvez essas pessoas estejam 1 semana, há 5 dias, há 15 dias em casa, esperando que eu e você vá lá perguntar por elas, e a gente aqui esperando que ela dê um sinal de que precisa de ajuda ou que peça perdão para a gente ir. Aí eu pensei, Deus, mas eu não sou de ferro. Todo mundo tem um limite. Eu não tenho nenhuma dificuldade de perdoar, mas todo mundo tem um limite. Porque fulaninho, veja se você já falou isso alguma vez, fulaninho é a 4ª ou 5ª ou 6ª ou 10ª vez que fulaninho faz a mesma coisa. Toda vez que nós como igreja, ou eu individualmente, perdoamos alguma coisa, ele vai lá e faz de novo. Aí a gente tem que perdoar de novo. Aí a gente dá uma oportunidade, ele vai lá e faz de novo. Tem uma hora que enche o saco, Deus. Tem uma hora que não dá, não. Aí ele trouxe 2 textos para mim. Porque eu não sei como é que vocês conversam com Deus, mas eu converso com Deus de uma forma muito objetiva. Às vezes ele é algo muito espiritual e às vezes é assim mesmo. Eu pergunto, ele olha esse versículo aí. Eu pergunto, ele olha esse versículo aí. Aí ele me trouxe 2. Um é Mateus 18, 2 trechos. Um é Mateus 18, 21 e 22, que diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deveria perdoar meu irmão quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? Vocês já sabem até de cabeça. Ele diz, Jesus respondeu, eu digo a você que não 7, mas até 70 vezes 7. Quem já viu esse texto? Pronto. Levanta a mão bem alto, quem já viu. Quem acha esse texto extraordinário? Deus dizia assim, você não perdoa 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Deixa a mão levantada. Pronto. Quem consegue perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7? Um irmãozinho aí já baixaram, né? Repare, o texto está dizendo assim, ó. O texto está dizendo assim, ó, quantas vezes eu devo perdoar? Se ele dissesse 7, já era bastante. Mas ele diz 70 vezes 7. Algumas traduções falam 77, mas algumas traduções falam 70 vezes 7. Mas não é 70 vezes 7 de qualquer jeito, não. É para você aplicar 70 vezes 7 por pessoa. Aí vai ficando mais difícil. E é o dia, e todo dia renova, né? Tipo, se você perdoar 70 vezes 7 hoje, aí diz que as misericórdias se renovam de manhã, então amanhã começa 70 vezes 7 de novo. Esse texto é muito fácil da gente falar, mas é muito difícil da gente viver. Porque ainda que a gente acredite no perdão de uma forma poderosa, ele é fácil de se falar até 2 minutos depois que acontece com a gente. E aí Deus me fez fazer uma listinha daquilo que eu enxergava como pequenas pendências para resolver. E eu fiz uma listinha. E estou ligando para um bocado de povo. Tem gente que eu liguei que falou assim, eu falei assim, meu irmão, estou lhe ligando, porque Deus trouxe seu nome ao meu coração, porque eu quero lhe pedir perdão. Ele, perdão de quê? Eu digo, eu não sei. Mas seu nome caiu na minha lista aqui, meu irmão. Se você não lembrar de alguma coisa, diga que me perdoa, que para mim já está valendo. Eu não quero nem saber o que é. Ele disse, meu irmão, eu não lembro de nada não, mas se Deus botou o meu nome no seu coração, eu amo você, eu lhe perdoo. Eu digo, então glória a Deus, só falta agora 70 vezes 6. O Senhor já me liberou. E vai ter gente que você vai ligar e vai lhe dizer isso. Porque talvez seja tão pequeno, mas ficou tanto tempo guardado com você, que para você ficou grande. E talvez essa pessoa já lhe perdoou lá, talvez não faça nenhum sentido, mas Deus está mandando a gente fazer o ajuste das coisas. Não se engane, tem pessoas que saíram da sua vida porque faltou para você ou para elas pedir desculpa de algo que você não faz a menor ideia que você fez. Pode não fazer sentido para você, mas eu tenho amigos que, um desses que eu liguei, me disse que foi bom eu ter ligado, porque ele estava muito chateado comigo, porque fazia pelo menos uns 4 meses que a gente não se falava e eu não tive coragem de fazer uma ligação para ele. Sabe o que é mais importante? É que ele também não ligou para mim não. Mas no coração dele a obrigação era minha, sabe por quê? Porque ele não é crente, eu sou. Ele disse isso para mim. Ele falou, rapaz, você é crente, pastor, não me ligou faz 4 meses, eu estou pensando aqui, será que eu fiz alguma coisa? Aí eu vi que ele curtiu uma mensagem minha, aí eu curti uma mensagem dele lá na rede social, ele disse assim, ele curtiu minha mensagem, então ele não está zangado comigo não, mas não me ligou, ele dizendo, né? Eu falei, por que você não me ligou também? Ele disse, eu não sei, irmão, mas a obrigação é sua, porque você é crente, eu não sou. Disse assim mesmo para mim. Aí eu falei, você está certo. Você está certo. A minha régua é maior mesmo do que a sua.
Mas está tudo certo agora? Você me perdoa? Ele, não, está tudo certo, não estou zangado não. Só lhe falei porque você me ligou, eu aproveitando para lhe dizer que eu estava chateado. Aí eu já botei no meu alarme, lá no meu celular, uma vez por mês, vai tocar um alarme lá com o nome dele, para eu ligar para ele e dizer assim, eu estou lhe ligando para nunca mais ouvir aquilo que você me disse. Nem que seja para isso, mas eu já botei ele no meu alerta. Aí tem outro texto que é Lucas 17, 3, 5, que fala isso aqui, ó. Lucas 17 diz assim, ó. Tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoe-lhe. Tem mais um. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, você tem que fazer o quê? Perdoe. Aí eu falei, Deus, tudo bem, eu pedi para o Senhor me dar uns versículos, mas também não precisava bater tanto. E ele me fez lembrar de quantas vezes durante o dia eu fiz queixa para mim, às vezes para minha esposa, de algo que tinha acontecido. E falei, rapaz, aconteceu um negócio desse, não é possível um negócio desse. E no final do dia aconteceu de novo, no meio do dia aconteceu de novo. E aí Deus me disse assim, tantas vezes aconteceu e tantas vezes ele pediu perdão a você, perdoe. Você sabe por quê? Porque tantas vezes você dobra o seu joelho no quarto e chora para mim, eu te ouço. Tantas vezes você vem para mim e pede perdão, ou pede alguma coisa para mim, alguma vez você veio, mais de uma vez durante o dia, e alguma dessas vezes eu neguei você? Eu disse, não, Deus. Aí eu comecei a pensar de quantas dias, às vezes 4, 5, 10 vezes durante o dia eu parei para conversar com Deus, e Ele estava lá. E todas as vezes que eu disse a Ele, Deus me perdoe porque eu falhei nisso aqui, Ele disse, eu lhe perdoo. E não ficou, ó, é a 5ª vez que você vem hoje, viu? Nenhuma das vezes Jesus fez isso comigo. E se eu quero ser um seguidor dele, eu preciso fazer igualzinho. Ah, mas eu não posso ser Jesus, porque Jesus era perfeito e tal. Mas se você quer ser um seguidor dele, você precisa começar a aprender. E se você chegou aqui hoje, zangado com alguém, com alguma coisa pendente de alguém, se prepare que antes de acabar você vai ter que resolver. Antes de ir para casa, você vai ter que resolver. E aí eu falei assim, Deus, eu entendi tudo. Mas para mim ainda está muito difícil de executar, porque eu tenho a minha natureza, tem quem eu sou, tem o ambiente que eu vivo. O Senhor, é fácil para o Senhor tirar isso de letra, mas para mim é difícil. Aí ele me trouxe esse versículo aqui, Efésios 4:32. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, como Deus perdoou em Cristo. Aí Jesus falou assim, ó, seu modelo sou eu. E se você me segue, tem que fazer como eu fiz. E se você não está conseguindo, você precisa pedir ajuda a mim para conseguir. E toda vez que você pedir ajuda a mim, você vai conseguir. E aí ele trouxe na minha cabeça e no meu coração o quanto eu precisava crescer em buscá-lo, em entregar para ele as situações do dia a dia. Porque muitas vezes a gente entrega o trem desgovernado carregado, não é assim? Quando está atropelando já, quando já está perto de acontecer um problema, a gente fala, Deus, entra com a providência agora, porque se o Senhor não entrar vai causar um estrago, não é assim? Mas quando está lá ainda na largada da pista, a gente não entrega a Ele. Às vezes a gente vai fazer algo no trabalho e a gente fala assim, Deus, isso aqui é muito grande. E a gente vai, quando chega lá no final, a gente fala, Senhor, está muito grande, eu não estou conseguindo lidar, eu estou tendo problema. Aí a gente quer que Ele entre como um extintor no incêndio. Quando na verdade lá no início ela tinha que dizer, Deus, é para eu entrar nisso aí? Se Ele dissesse sim, eu digo, Senhor, entra comigo. Se Ele disser eu entro, eu digo, Senhor, fica comigo todo dia. E aí como a gente não entrega, não busca a Deus no dia a dia as coisas, a gente está tendo que recorrer a Ele como um extintor de incêndio, e muitas vezes a gente não consegue nem ver o extintor, porque o ambiente já está cheio de fumaça. E aí Deus tem me ensinado que tudo o que eu não consigo fazer, o que eu digo que eu não consigo fazer, eu só não farei se eu não estiver com Ele.
Então, talvez aquela dificuldade que você talvez tenha de perdoar o seu parente, seu amigo, sua pessoa do trabalho, talvez aquela situação que está pesada demais para você carregar, porque na falta de você compartilhar, na falta de você dizer para alguém que você não está conseguindo, você se encheu tanto, ficou tão pesado para você, que você está beirando a explodir. Como aconteceu com o meu amigo, eu peguei ele no dia que ele explodiu. Ele não é aquela pessoa, ele nunca procedeu assim comigo, mas naquele dia ele explodiu. E depois que eu conversei com ele, eu descobri o que era. Ele tinha uma situação dificílima para resolver naquele dia, precisava ser naquele dia, o dia foi passando, ele foi vendo que não estava resolvendo, foi ficando tenso. Quem está entendendo? Até o final do dia tem que resolver, e ao invés dele buscar a Deus, ele é de uma outra igreja, de uma outra religião, mas ele entende Deus. Se ele, ao invés de buscar a Deus, ele foi tentando resolver com o próprio braço. E o dia foi acabando, foi passando e foi ficando carregado. Quando ele viu o dia chegar no final, ele disse: eu vou explodir. E aí ele explodiu em quem? No bonito. Só que eu olho como um ato de misericórdia de Deus, sabia? Hoje eu vejo, porque se ele explodisse com qualquer outra pessoa, talvez hoje tivesse uma relação acabada aí, eu tivesse briga. Mas ele explodiu em mim. E explodir em mim, para mim, foi um privilégio. Depois virou um privilégio. Porque eu entendi que Deus me fez ter uma experiência de perdão que eu não teria se Deus não tivesse na minha vida. Aí eu liguei para ele e falei: o que você fez não foi bom, a fala que você teve comigo não foi boa. Se eu não fosse crente, você teria tomado uma voadora. Mas eu sou crente e eu creio em Deus, e assim como Ele me perdoa, eu perdoo você. Importa para mim que nós fiquemos bem. Mas se você entender que não tem que ficar bem, está tudo certo. Você vai carregar esse peso sozinho, porque eu estou me liberando da dor que eu estou sentindo de ter sido machucado por você. Porque eu aprendi que não perdoar é como a gente tomar um copo de veneno esperando que a pessoa morra. Não vai funcionar. E ele me mandou uma mensagem dizendo: meu irmão, me perdoe. Eu falei assim: eu só quero lhe pedir uma coisa. Leia as mensagens que você me mandou. Porque a gente é perdoado, mas não quer dizer que a gente é livre da consequência. Eu falei: leia as mensagens que você me mandou. E depois que você lê, me diga se eu merecia receber aquela mensagem que você me mandou. Aí ele leu, daqui a pouco ele me ligou: irmão, eu não merecia receber aquela mensagem, você não merecia. Eu falei num momento que eu estava descontrolado, estava ruim. Eu digo: eu sei. Mas você reconhece que foi ruim? Ele: eu reconheço, eu quero lhe pedir perdão, me perdoe. E na hora que ele falou isso, eu falei: eu estou longe de você, na hora que eu lhe encontrar, eu lhe dou um abraço. Eu não encontrei ele pessoalmente ainda. Mas eu remeti aquela imagem minha no quarto. Eu pedindo perdão a Deus pelas coisas e Deus dizendo: você reconhece que você fez errado? Você está diante de mim reconhecendo e pedindo perdão? Porque uma coisa é a gente errar e querer que magicamente o perdão aconteça. Outra coisa é a gente reconhecer. E eu disse: eu reconheço, Deus. Ele: pois, assim como você reconhece, eu lhe perdoei. O seu amigo reconheceu, perdoe ele. E perdoar é lembrar sem mágoa. Toda vez que você lembrar dessa situação, você vai lembrar dos momentos bons que você teve com ele. Não é para você esquecer o que lhe feriu. Porque esquecer o que lhe feriu é amnésia, não é perdão. Mas perdão é lembrar sem mágoa. Eu vou lembrar que aconteceu, mas quando eu lembrar aquilo não vai me entristecer mais. Porque houve reconciliação. E aí eu quero encorajar você, e vou terminar com isso, com uma coisa que Deus falou para mim. Porque muitas vezes que eu tive que perdoar, eu perguntei a Deus se era justo. Eu perguntei a Deus se a pessoa merecia. Deus, será que merece? Porque assim, o Senhor sabe que essa pessoa fez errado comigo, ela não merece que eu perdoe. Enquanto ela não pedir perdão a mim, enquanto ela não vier me pedir perdão, eu não vou perdoar. Agora, se ela vier me pedir perdão, está tudo certo, eu dou minha palavra ao Senhor que eu perdoo. Mas enquanto ela não vir, eu vou ficar aqui esperando, eu não vou lá não. E aí Deus me disse uma coisa, Ele falou assim para mim, eu até anotei aqui para eu não esquecer. Ele botou assim para mim: perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu até guardei. Perdão não é por merecimento. Logo, não tem motivação alguma em emoção, e sim em decisão.
Porque perdão não é sobre merecimento, não é sobre se a pessoa merece ou não. É sobre se você está disposto a fazer ou não. Então é uma atitude sua, não é uma atitude de resposta a alguém. E eu fiz a minha listinha. E eu quero lhe encorajar a fazer também. Vou pedir o louvor para vir para cá. Talvez você esteja pensando agora aí, mas tem ninguém que me machucou. Não tem ninguém que eu preciso perdoar. Não tem ninguém assim que está me aborrecendo. Mas talvez você fez algo a alguém. Talvez... Pense aí rapidinho aquela pessoa que de repente sumiu do seu convívio. Aquela pessoa que falava com você toda hora e de repente você não está vendo mais. Aquela pessoa que você encontrava aqui toda quinta e todo domingo. Tem uns 3 cultos que você não vê. Ou porque você não veio ou porque ela não veio. Mas pense também naquelas pessoas que no dia mal você pode ter machucado sem perceber. Pense também naquela pessoa que te machucou, que você ouviu falar que ela disse alguma coisa que te machucou, mas você nem sabe realmente o que foi dito. Você ouviu que alguém disse que ouviu falar. Essa semana conversando aqui, eu acho que foi até na EBD da semana passada que eu dei aula, eu falei sobre isso. Eu falei, eu tenho dificuldade zero com isso. Porque se alguém chegar para mim e disser assim, olha, pastor Sobrinho, pastora Grace, eu vou dar logo um exemplo absurdo, né? De alguém que não dá nem para a gente visualizar esse exemplo, mas vai ficar registrado. Pastora Grace disse que o senhor falou isso e eu me chateei. Para mim, a coisa mais fácil do mundo de resolver é assim, pastora Grace disse, peraí. Pastora Grace, a senhora está onde? Está em casa? Posso ir aí? Pode. Bora ali. Ele disse que a senhora disse. A senhora disse? Se ela disser não, o assunto com ela encerra, eu e a pessoa só. Se ela disser disse, o que foi que a senhora disse? Ela vai dizer, a gente vai entender e vai resolver. Quem está entendendo? Agora eu não vou chegar para pastor Vanderlei e dizer, pastor Vanderlei, pastora Grace disse a uma pessoa que ela me disse que pastora Grace disse. O cristão resolve na origem. Se alguém disser para você que eu disse alguma coisa de você, você está liberado para me perguntar. Vim a mim e perguntar se eu disse. Porque se eu disser, eu vou dizer, disse mesmo. Agora, é pouco provável, porque como cristão, eu já abracei a postura de que se eu tenho que falar algo de você, eu falo a você. E não venha falar comigo de alguém não, porque se você fala de alguém para mim, você também fala de mim para alguém. Como crente é assim, tem algo que eu preciso resolver, eu vou resolver com a pessoa. Tem algo que a igreja está fazendo que está me chateando, eu vou conversar com o pastor. Pastor, aconteceu isso, no culto tal eu vi isso, ou eu vi que mudou tal coisa, eu não estou gostando disso aqui. Como é que a gente pode fazer? Ele vai lhe explicar por que mudou, ele vai lhe explicar por que fez. Não fique pelo corredor dizendo que alguém disse, não. Não tem ganhador nessa história. Eu fiz a minha lista de coisas que eu preciso perdoar, mas também fiz a minha lista de coisas que eu preciso deixar de fazer. As coisas que eu preciso passar a fazer nem são importantes agora. Agora é as coisas que eu preciso deixar de fazer. Coisas que eu estou fazendo e que talvez esteja criando situações e emoções em pessoas sem que eu perceba. Porque assim como esse amigo meu me disse que como crente eu tenho uma obrigação, isso me alertou que eu tenho mesmo. E você também tem. Se você é crente, se você abre a boca para dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você precisa consertar e fazer pequenos ajustes todos os dias. A não ser que você se considere perfeito. Fique de pé. Se você se considera perfeito, essa é a primeira coisa que você tem que ajustar. Se você acha que você está perfeito, essa é a primeira coisa que você tem que ajustar. E eu quero lhe dizer com todo o amor de Jesus para você, você não é perfeito. Você precisa ajustar todos os dias. Talvez você precise ajustar alguma coisa com seu esposo ou com sua esposa. Talvez tenha algo que você esteja fazendo que está machucando ela ou machucando ele e você nem está percebendo. E aí você fica segurando. Sabe quando é que você vai dizer? Na briga. Sabe quando é que você vai dizer? Estourando, sem amor. Porque na hora que chegar ao limite você vai pipocar. Talvez você tenha que deixar de fazer algumas coisas que tem que mudar o seu comportamento com seus filhos. Essa semana passada, aconteceu algo lá em casa desse jeito, tem uns 15 dias atrás. Eu cheguei muito cansado e muito estressado. Tinha acontecido uma coisa que tinha me deixado estressadíssimo. E aí eu entrei em casa,
Aí meu filho pegou o violão, começou a tocar. Imagina, eu já estressado, querendo silêncio. Eu, não, pare. Não pegue violão, não, em nome de Jesus, deixa esse violão aí. Pare, não quero não. Aí ele se entristeceu, foi pro canto. Aí meu outro filho veio, falou alguma coisa. Eu falei, não sei o que, pare. Aí veio meu cachorro. Aí quando veio meu cachorro, eu digo, meu amor, não sei o que e tal. Aí minha esposa, com toda a beleza e sabedoria que ela tem, porque tem os dois, ela disse, com seus filhos, você disse, saia não sei o que com seu cachorro. Na hora eu pensei, eu digo, é meu, você tem razão. Quem está entendendo? O ajuste, muitas vezes, é no pequena coisa. E talvez tenha algo que está travando o seu crescimento, que está travando você de ter experiências extraordinárias, porque você não consegue perdoar, e às vezes é uma coisa boba. Eu já quero aproveitar aqui e pedir, assim como meu amigo ficou chateado, porque eu não liguei para ele, se tiver alguém aqui que está chateado, porque por alguma razão eu não mandei uma mensagem, eu não liguei, me perdoe. Eu estou pedindo perdão público e já pede para todo mundo. Se tiver alguém, rapaz, tem um mês que o pastor Sobrinho passa por mim e não fala. Se aconteceu isso com você, meu irmão, me ame, tire do seu coração isso. Talvez eu não tenha nem percebido, talvez tenha sido uma sequência de dias maus. Se tem alguém aqui que tem alguma pendência comigo, me perdoe. Na hora que eu for embora, pode me abordar ali. Não tem problema não se as pessoas verem. Tem 5 pessoas que vão me abordar. O pessoal vai, o pastor Sobrinho está com um bocado de pendência. Não tem problema não. Pode me abordar no final. Agora fique atento que a pessoa pode estar me abordando só para me abraçar também. Não fique curiando não. Mas não volte para casa com isso que você chegou. E se a pessoa não está aqui, pegue o telefone e ligue. Se você puder ir até a pessoa, vá. Eu tomei uma decisão. Eu não fico com pendência relacionada a perdão com alguém nenhum dia mais. Todos os dias, no final do dia, eu vou pedir a Deus. Deus me mostra aí, no dia de hoje, teve algo que ficou pendente que eu ainda não vi. Tem alguém que está triste comigo, ou eu estou triste com alguém e eu não estou percebendo. Me mostra aí que eu não quero terminar o dia sem resolver isso. Minha oração a partir de hoje ganhou mais esse pedido. O que eu vou fazer? E eu quero orar por você por uma coisa específica. Eu não quero que você venha aqui ou vá até a pessoa agora pedir perdão, não. Eu quero orar por você que percebeu que você precisa fazer pequenos ajustes no dia a dia, mas está tendo dificuldade, está sendo difícil para você. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, se você precisa perdoar alguém por algo específico, mas está muito difícil para você perdoar, porque você acha que você tem razão, porque você acha que a pessoa errou, porque seja lá o que você achar, mas você entendeu hoje que você não pode voltar para casa com esse peso do perdão não dado. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, você vai vir aqui, nós vamos orar por você, porque eu já tive nessa posição e muitas pessoas oraram por mim e Deus me deu hoje tranquilidade para liberar perdão. Enquanto o louvor vai ministrar essa canção, você saia do seu lugar. E se tiver alguém no nosso meio aqui que também quer se reconciliar com o Senhor, hoje é noite de perdão. Senhor, eu conheço, mas eu tenho falhado com o Senhor. Eu talvez tenha virado um crente de quinta e domingo. Em casa eu não estou meditando, em casa eu não estou lendo, não estou orando. Minha relação com meu marido ou com minha esposa é só um dia após o outro, com meus filhos também. Talvez você esteja tratando melhor seu cachorro do que seus filhos. Talvez você esteja com problemas no trabalho, porque as pessoas não estão conseguindo ver Jesus em você lá. E isso tem a ver com o seu problema de relacionamento com Jesus em casa. Hoje é noite de perdão e reconciliação. Se uma dessas coisas está falando no seu coração, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Enquanto o louvor ministrar a canção, o louvor vai ministrar a canção, você sai do seu lugar. Quem está se reconciliando? Os dois? Coisa linda. Vamos orar por vocês. A reconciliação com Deus é um exemplo de perdão da gente com Deus e de Deus com a gente. Eu oro para que, assim como vocês estão sendo reconciliados hoje, esse perdão possa transbordar para os lados, para as pessoas que vocês conhecem, para os seus familiares. A família de vocês precisa ser impactada no momento que elas souberem que vocês se reconciliaram com o Senhor. Isso precisa alcançar a casa de vocês.
o trabalho de vocês, o bairro de vocês, a vida de vocês. Assim como aquele amigo me perguntou, me afirmou, você é crente, você que tinha que me ligar, você que tinha que me perdoar, você que tinha que vir atrás de mim. Eu oro para que esse perdão que Jesus dá a vocês hoje e reconcilia vocês com Ele, seja tão intenso e tão poderoso, que a vida de vocês se divida em antes e depois desse momento. Que os seus familiares, quando olharem para vocês, percebam ainda hoje que há algo diferente em vocês. Seja no tratamento entre vocês, seja de vocês com os familiares, não importa. Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos aqui. Eles estão diante do Senhor dizendo que querem se reconciliar com o Senhor. E querem fazer essa conexão ser poderosa, ser permanente. Não pode ser mais uma conexão que fica falhando o tempo inteiro. Eu oro para que o Senhor agora os visite, o Teu Espírito Santo os alcance de um jeito especial. Todo esse culto, toda essa palavra, Senhor, hoje eu creio que o Senhor preparou para alcançá-los. O Senhor sabia desde o início do dia como é que seria o final do dia. Então, Senhor, abraça eles, aceita-os de volta, dá a eles o perdão e essa paz que excede todo entendimento e faz transbordar sobre os deles todo esse amor, todo esse perdão, toda essa conciliação que a gente pôde presenciar nessa noite. Obrigado, Senhor, por poder presenciar isso. Obrigado por falar ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao coração de muitos, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja uma ação prática e real, Senhor, de que a gente não deixe mais nenhuma pendência e pequenos penduricalhos que estão fazendo a gente perder o relacionamento com o Senhor. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus aí.